Papo de Bola com Wandson Assunção. Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos ao canal Wandson Assunção, Papo de Bola no ar. Hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020, estamos aqui conectados. Você aí que gosta de futebol, notícias quentinhas, em primeira mão, se ligue aqui no canal, se inscrevam, compartilhe, dê aquele like, seja o meu parceiro aqui no Papo de Bola. Bom, galera, hoje quinta-feira e a gente começa aqui com uma notícia inusitada, né? Acho que estão mesmo querendo acabar com o nosso futebol brasileiro. Nosso rico futebol brasileiro anda um pouco decadente, mas, assim, são coisas que acontecem, são coisas que aparecem aí que são realmente bizonhas, né? Então, o Corinthians comunicou à Federação Paulista de Futebol, à CBF e à Rede Globo que não desejam mais jogar aos domingos e nem à noite. A medida visa aí evitar processos trabalhistas junto ao clube. Essa decisão do Corinthians, ela aconteceu após o volante Maicon, que ganhar aí uma ação do São Paulo, né? O Maicon, que atuou no São Paulo entre 2012 e 2015, ganhou uma ação trabalhista do clube, reclamando adicionais noturnos e atividades realizadas aos domingos. Inclusive, o Corinthians também, né, já foi vítima desse tipo de situação. Recentemente, o ex-zagueiro Paulo André também processou o Corinthians com alegações parecidas. Gente, aí é o fim mesmo do futebol, né? Eu aqui não vou aqui criticar o presidente André Sanches do Corinthians, que é o autor aí dessa ideia, né? Ele que foi a federação, a Globo, para fazer essas reclamações. Eu não posso tirar aqui a razão do André Sanches, apesar da gente saber que ele é muito polêmico, sempre polêmico, mas ele tem aí uma certa razão. O que acontece? O que tem que ser mudado no futebol brasileiro, e não só no futebol, mas e de maneira geral, são as legislações, né? As leis, em se tratando de futebol, não protegem os clubes. Sempre a gente vê aí clubes perdendo jogadores, clubes formam jogadores, os empresários vão lá, quase que sequestram os jogadores e o clube fica aí a ver navios. Em relação a esses processos trabalhistas, gente, eu acompanho futebol desde 6 anos de idade, né? Ouvia um radinho, ficava até meia-noite ouvindo o radinho. O futebol, domingo é dia de futebol. No meio da semana, futebol é à noite, né? Acho que desde quando começou o futebol, que são esses dias e horários. O que acontece? Muitos jogadores são aproveitadores, né? Não vou aqui julgar se eles estão certo ou errado, mas no mínimo agem de má fé. Quando eles assinam um contrato com o clube, quando eles decidem por esta profissão, eles sabem que o futebol é jogado aos finais de semana, sábado, domingo e à noite, no meio de semana. Então, como assim, né? Como? Se o cara assinou um contrato e daí a pouco ele está cumprindo o contrato e depois ele ainda reclama de ter cumprido o contrato. Então, assim, os legisladores aí precisam trabalhar, os clubes precisam pressionar, né, os legisladores para que se mude, porque senão vai quebrar os clubes daqui a pouco. O presidente André Sanches aí, ele afirmou, né, que vai reunir com os demais clubes e vão fazer um movimento aí para fazer uma mudança, acabar com esse tipo de ação no futebol. Recentemente, eu vi aqui no Goiás, né, um dos maiores ídolos aí do Goiás recentemente, o atacante Araújo, processou o Goiás por essas mesmas razões. Então, gente, isso é um absurdo. Realmente querem acabar com o futebol. Daqui a pouco, todo jogador que deixar o clube vai processar e vai ganhar uma ação do clube simplesmente por ter cumprido a sua obrigação. Então, assim,
que os clubes se reúnam, independente da divisão, e pressione essas pessoas, né, que ficam sentados lá no arzinho condicionado, legislando, e às vezes eles não sabem nem do que se trata, nem do que quais são as regras do futebol, onde são realizados o futebol, e acabam julgando e onerando os clubes, como a gente tem visto aí, muitos clubes quebrando com ações de jogadores que não acrescentaram nada aos clubes, mas vão lá e ganham na justiça. Então é lamentável, está com toda razão aí o presidente Andrés Sanches. A Globo de pronto, né, recusou, se negou a aceitar esse tipo de situação, até porque não pode, porque todos sabem que o dia do futebol é domingo, quarta-noite, né? Então assim, não tem como fazer essa mudança. Realmente tem que partir das leis. Então vamos aguardar aí, né, que os clubes tomem uma atitude, né, porque senão vão ficar refém de jogadores a vida inteira. E é o que a gente tem visto por aí. Bom, pessoal, tecnologia e futebol, né? Nesse tempo aí de pandemia, de dificuldades, a gente tem visto aí essas duas coisas assim bem aliadas, né? Tecnologia com futebol tem facilitado muito aí a vida dos clubes. E o Palmeiras, né, divulgou aí os detalhes do seu último dia de treinamento aí, do elenco comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, com os atletas trabalhando em casa. O clube ele reúne, né, todos os jogadores por uma transmissão online, e da academia de futebol, os preparadores, né, orientam e passam aí as atividades do dia, os detalhes das atividades para os atletas. Então, né, uma inovação muito boa aí no futebol, com esse isolamento social. Então, os jogadores estão aí, cada um trabalhando em suas casas, mas determinado, né? Todos os exercícios são ali direcionados pelo departamento físico, né? Pelos preparadores físicos aí do clube. Então, uma inovação muito bacana e que tem ajudado bastante aí durante essa parada do futebol. E o Campeonato Gaúcho? Campeonato Gaúcho aí que já tem previsão de reiniciar, né? A gente viu aí que Inter e Grêmio foram os dois primeiros clubes que voltaram a treinar, né? Dos clubes do futebol brasileiro. E agora a federação deu um passo aí, né? Para finalizar aí, para concluir o Campeonato Gaúcho. E aí, em votação, os clubes aprovaram por unanimidade a proposta, né, para a volta do gauchão. A partir aí, a data prevista a partir da metade do mês de julho. Segundo a federação, o campeonato terá que ser decidido em campo, serão com portões fechados, e o mais importante aí, não teremos clubes rebaixados esse ano lá no Campeonato Gaúcho. O que a federação vai fazer? Eles vão finalizar o campeonato, definir o campeão, e ano que vem, né, o Campeonato Gaúcho é disputado com 12 clubes. Então, para 2021, não tendo rebaixamento esse ano, terão 14 clubes e serão 4 clubes rebaixados no ano de 2021 para 2022. Então, essa foi a proposta da Federação Gaúcha. Os clubes aprovaram 100%, né, por unanimidade, e agora é saber, né, se realmente essa data se confirma, né, que depende muito de como as coisas vão andar durante essa pandemia aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado aí pela companhia aqui no canal. Obrigado pela parceria. Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.